Bom dia aos amigos, aos irmãos, a nossa gratidão pelo carinho que esta casa tem para conosco e nossos votos de muita paz. Era meio-dia e o sol de Jerusalém banhava a natureza em festa. E na estrada que ligava Jerusalém a Damasco, pequena caravana seguia, sobre os seus camelos resignados, através daquela terra crestada. Ao centro da caravana, jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, que, embora a juventude, carregava sobre os ombros todas as esperanças das tradições e o orgulho de uma raça. Mas aquele dia era diferente. Profunda amargura lhe assaltara o coração. Reflexões dolorosas brotavam sem controle de sua mente inquieta. Recordava os primeiros anos da infância, as conquistas da juventude. Meditava, porém, na morte de Abigail, a mulher amada, com quem havia traçado os mais belos, puros e esperançosos planos para o futuro. E recordava que também ela, antes de sua morte, havia se entregado àquele Cristo que ele, Saulo, aprendera a odiar. Quem era aquele Cristo? Lembrou-se da figura inovidável de Estevão, que também havia se entregado àquele Cristo, e não conseguia conceber como Estevão, ante a flagelação e a morte imposta por ele, Saulo, poderia morrer Estevão abençoando-lhe as designações. Quem era aquele Cristo? Recordou-se da figura paternal e amorosa de Gamaliel, seu guia, seu pai espiritual, que havia optado por abandoná-lo das atividades do Sinédrio, deixá-lo só para meditar em torno dos ensinos novos do Galileu, a continuar a seu lado na defesa das tradições. Quem era aquele Cristo? Quem era aquele Cristo que o perseguia através de Abigail, de Estevão, de Gamaliel, e que via em cada esquina, através dos olhos de homens e mulheres que preferiam a morte a renunciar àquelas ideias estranhas? Quem era aquele Cristo? A verdade dolorosa é que não tinha paz. Atormentado por aquelas indagações profundas que lhe assoberbavam a mente, pareceu como que despertar de um grande pesadelo. O sol cintilava com imenso fulgor, e no horizonte os primeiros contornos de Damasco já se apresentavam. Em dado instante, todavia, quando o mal despertara de suas angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. A vertigem se agrava e Saulo tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem, de majestática beleza, que parecia como que descer do céu ao seu encontro.
Sua túnica era formada de pontos luminosos. Os cabelos tocavam os ombros à Nazarena. Os olhos magnéticos, imantados de simpatia e amor, adornavam aquela face grave e terna, onde pairava uma infinita tristeza. O moço tarsense contemplava-o com espanto profundo, quando em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? O jovem rabino de Jerusalém não havia percebido que estava instintivamente de joelhos. Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, embora tivessem notado uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Aureolado deu uma luz balsâmica, em um tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se ao solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o jovem rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Diante dos olhos, tinha agora sim aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. As palavras de Estevão eram a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Ele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. Quis penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade ao Cristo. Mas a constrição sincera do seu espírito arrependido embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava carinhosamente e, estendendo os braços com ternura sobre os seus ombros, disse em inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. O moço de Tarso soluçava, e ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, recordava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos, a visão de Jesus ressuscitado. Aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava a fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas dos últimos anos. A ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só, acabrunhado. Doravante, porém, e entregar-se-ia ao Cristo como um simples escravo do seu amor. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros, e ao calor escaldante do meio-dia, sua primeira profissão de fé, dizendo: Senhor,
que queres que eu faça? Evocamos nesta manhã a figura inesquecível do apóstolo da gentilidade, porque a vida de Paulo de Tarso é a síntese da vida de todos nós. Até ontem, mergulhados que fomos no lodaçal das ilusões humanas, dos desvios do sentimento, das paixões desenfreadas, e hoje, diante das claridades da doutrina espírita, temos a oportunidade de recomeçar. Nós, espíritas, podemos afirmar com convicção de que a nossa atual reencarnação é a nossa estrada de Damasco, e que a presença do Espiritismo em nossas vidas é Jesus que volta, convidando-nos à entrega total de nossas melhores energias, de nossas melhores possibilidades, à sua seara de amor. Não porque Jesus precise de nós, mas é porque nós que precisamos do remédio que somente o seu Evangelho pode oferecer. O Espiritismo é o cumprimento da promessa exarada em epígrafe de luz, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26 do Evangelho de João. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo aquilo que eu vos tenho dito. A doutrina espírita é o Consolador, que veio resgatar a pulcritude, a pureza do Evangelho primitivo, que vem trazer novas orientações, novas informações acerca das leis divinas, devassando o infinito e dando-nos agora a independência e a consciência que somos espíritos imortais. Verdadeiro movimento libertador de consciências, o Consolador prometido por Jesus veio ao mundo como uma doutrina filosófica de bases científicas e consequências morais. No entanto, muito mais do que se apresentar como uma nova religião, uma nova filosofia ou uma nova ciência, a doutrina espírita vem enfeixar, harmonizar, integrar, comunicar entre todas as revelações de Deus trazidas à humanidade até hoje. Se pudéssemos simbolizar todas as revelações divinas, nós poderíamos trazer à tona a imagem de uma frondosa árvore, onde nós encontraremos na raiz, na base, a primeira revelação, trazida por Moisés e também por todos os profetas que o precederam. Temos ali, além da possibilidade da ideia de novos horizontes em torno da justiça e também o parâmetro do Deus único, temos acima a imensa tradição do povo hebreu, falando-nos da necessidade de nosso relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, a qualidade deste relacionamento, é sobre este alicerce que se estabelece o desenvolvimento espiritual. No tronco da árvore da revelação, temos Jesus, o governador espiritual da terra, o mestre dos mestres, que abandonou o sólio celeste, os páramos de luz, mergulhando nas sombras da ignorância humana, para nos ensinar a lei de amor. E na copa, como a acolher amoravelmente em suas sombras todos os sofrimentos humanos, temos a doutrina espírita. E ligando da raiz à copa, temos a seiva divina da verdade. No entanto, a base, a raiz está na qualidade de nosso relacionamento com Deus.
Nossa compreensão acerca do Evangelho e nossa compreensão acerca das verdades da doutrina espírita estará sempre ferida, imparcial, sem o estabelecimento deste movimento interior, desta experiência interior de nosso relacionamento com Deus. O povo hebreu, nossos irmãos mais velhos, na experiência religiosa e na fé, conheciam perfeitamente esta necessidade. E é por isso que ao longo de sua tradição, e nós veremos de forma muito clara na Bíblia hebraica ou Velho Testamento, a figura de Jerusalém sendo chamada pelos profetas e pelos escritores bíblicos como a noiva do Senhor. Jerusalém a noiva, Deus o seu noivo, e a aliança do casamento será a fidelidade às leis recebidas por Moisés no Sinai. No entanto, embora essa tradição de nossos irmãos mais velhos, embora o implemento da doutrina espírita, falando-nos sobre a importância da primeira revelação e da necessidade de integrar todas elas, porque são 3 grandes revelações de uma só lei, nós temos sido um tanto indiferentes acerca deste relacionamento. Qual tem sido a qualidade de nosso relacionamento com Deus? Temos intimidade para com Deus? É sobre este relacionamento que se assentará o nosso desenvolvimento espiritual e a qualidade de nosso entendimento acerca do Evangelho e também da doutrina espírita. Nós temos optado, já há muitos e muitos séculos, pelo caminho da autossuficiência, a evolução sem a coparticipação de Deus, que embora o seu indefinível amor sobre nós, move todas as circunstâncias ao nosso redor, buscando nos favorecer a evolução. A cada milésimo de segundo, todo o movimento à nossa volta está coordenado pelo amor e pela sabedoria de Deus, buscando-nos reerguer a posição e secundar o nosso desenvolvimento espiritual de forma consciente. Mas existe um outro movimento, e talvez o movimento principal, onde ganhamos tempo nesse desenvolvimento e evitamos muitos calhaus, muitos tropeços e muitas dores, que é a aceitação da tutela divina dentro de nós. Da mesma forma que na natureza a chuva vem dessedentar e alimentar a vida, existe também uma água no subsolo, que quando encontrada é perene, é permanente, mata a sede espiritual para toda a eternidade. Embora o amor de Deus nos secunde a cada instante em movimentos exteriores, existe uma proposta da tutela divina dentro de nós. Uma vez estabelecido esse relacionamento, passamos a ouvir a sua voz em nossos pensamentos, em nossa consciência e a sua condução em nossos sentimentos. E a partir daí, através de um movimento interior de submissão, obediência e resignação, que, como diz Kardec, é o consentimento de nossa razão e o consentimento de nosso sentimento, colocamos todos os nossos desejos subjugados à vontade divina. E a partir daí, desenvolvemos um processo de evolução consciente. Não apenas contamos com os movimentos exteriores, mas também com o movimento interior, com a condução divina dentro de nós. Mas é da ruptura desse relacionamento, pelos caminhos da autossuficiência, que nasce todas as dores humanas. E esta é uma postura de tamanha insensatez que poderíamos compará-la a um grande rio de águas caudalosas,
vastas margens, que quisesse declarar a independência de sua fonte, que quisesse declarar independência de todos os córregos que o alimentam, em pouco tempo encontraria o fim, encontraria o deserto de si mesmo. Como diz Paulo de Tarso em suas epístolas, todo o bem, toda a virtude vem de Deus. Nós somos instrumentos, a lucidez espiritual, os sentimentos nobres, são movimentos de Deus em nós. Nós, por nossa vez, nada produzimos de bom quando declaramos a independência de sua tutela, caindo assim no deserto semelhante ao rio que declarou a sua independência da fonte. O espírito de Emmanuel, através da mediunidade apostolar de Francisco Cândido Xavier, nos traz na questão 135 do livro O Consolador, uma instrução que vale a pena recordar. Diz ele que o mal se deriva da postura íntima da criatura humana, toda vez que ela confia mais em si mesmo do que em Deus. Porque quando confiamos mais em nós mesmos do que em Deus, assumimos a responsabilidade do caminho só, acreditando em nossas potencialidades, mas também assumindo que a partir daí estaremos diante de nossas fragilidades e de nossas limitações por nós mesmos. E é dessas fragilidades, diz Emmanuel, é dessas fragilidades humanas, toda vez que a criatura humana confia mais em si mesmo do que em Deus, que se derivam o mal e a desarmonia na ordem divina. E é neste momento, diz Emmanuel, que nasce o resgate. É hora de retomar, é hora de envolver este relacionamento dentro de processos dolorosos pelas vias da reencarnação. A proposta da doutrina espírita é de uma evolução consciente. Mas como estabelecer esse relacionamento para com Deus? Como retomar essa nossa intimidade para com Deus? Nós poderíamos evocar muitos personagens da tradição cristã, mas há uma em especial que nos toca o coração, pela sua busca pela comunhão com Deus e pela simplicidade de sua comunicação, de seus textos, de suas informações. Era a Páscoa de 1571. E as atividades no mosteiro de Salamanca, na Espanha, dividia-se entre orações silenciosas e hosanas emocionadas ao Senhor. No entanto, apesar do seu imenso esforço, a monja Teresa de Jesus não havia conseguido, apesar daquele dia de festa espiritual, vivenciar aquele sentimento profundo que somente aqueles que se autodescobriram na suprema fidelidade a Deus podem experimentar. Ela magoava-se profundamente. Apesar de todo o dia, entre orações, introspecção e ascese, não havia ela conseguido ultrapassar os horizontes de si mesma. No fim daquele dia, ao cair da tarde, todas as companheiras do mosteiro de Salamanca foram convidadas a se reunirem em confraternização. Algumas cantavam, outras recitavam versículos do Evangelho e outras conversavam carinhosamente. Foi neste momento que Isabel de Jesus, uma noviça, começou a cantar com o coração nos lábios antigos versos que falavam sobre o quão é difícil viver longe de Deus. Vejam-te meus olhos, doce bom Senhor. Vejam-te meus olhos e morra eu de amor. Veja quem quiser,
rosas e jasmins, porque eu com a tua vista verei 1000 jardins. Foi neste momento, durante o canto destes versos, que Teresa de Jesus, que passaria para a posteridade como Santa Teresa d'Ávila, sente um torpor, experimenta uma grande emoção e então vivencia o êxtase de sua mediunidade e da comunhão com Deus. Antes que os lábios de Isabel terminassem o canto sublime, Santa Teresa d'Ávila experimenta o infinito do amor de Deus e a vastidão de sua sabedoria, onde todos nós nos encontramos mergulhados. O Espírito de Emmanuel vem nos dizer que estamos mergulhados em Deus, tanto quanto Deus está em nós. E diante da compreensão das obras básicas, dos estudos de Kardec, aprendemos que estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o veículo do amor e da sabedoria divina. Sendo assim, neste instante, todos nós estamos mergulhados no amor e na sabedoria de Deus. No entanto, este raciocínio nos leva a uma conclusão: a distância entre nós e Deus é a distância da nossa percepção. Deus não está em cima, não está embaixo. Nós estamos mergulhados em Deus, mas é necessário abrir as portas de nossa percepção para senti-lo. É necessário ter condições íntimas que permitam que nossa percepção se abra à sua influência, porque já estamos mergulhados em Deus. Santa Teresa d'Ávila dedicaria sua vida no estudo desses mecanismos. E é então que em 1577 ela legaria à humanidade uma obra memorável, intitulada Castelo Interior, que em sua simplicidade de coração foi uma obra legada às suas irmãs carmelitas descalças. Mal sabia ela que entraria para o rol das obras mais importantes da tradição cristã. Diz Santa Teresa d'Ávila que a alma humana foi criada por Deus semelhante a um imenso e portentoso castelo, feito de cristal ou do mais puro diamante. A ideia apresentada por Santa Teresa é a ideia de um prédio com muitas salas, muitas moradas, muitos pavimentos. Se fosse a nossa época, o livro se chamaria Condomínio Interior. No caso, Castelo Interior. Era a compreensão da época de uma grande construção com muitas e vastas salas. Diz Santa Teresa que este castelo, feito de cristal e do mais puro diamante, é translúcido, é transparente. E existe uma sala central. No centro do castelo, há uma sala chamada por Santa Teresa de a Sala do Rei. Nesta sala mora um sol de máxima grandeza, que brilha intensamente. É a presença de Deus em nós. E, quando estamos em conexão com Deus, esse sol que brilha intensamente faz com que suas luzes preencham todos os ambientes, porque o castelo é transparente, e estas luzes então alcançam o mundo exterior através de nós. Bastou um grande, um homem em comunhão com Deus para libertar 700 milhões de indianos à época. É Deus ultrapassando as barreiras desse castelo, alcançando o mundo exterior. Bastou um Chico Xavier para mudar a compreensão cultural da doutrina espírita no Brasil e do mundo. E bastou um espírito em suprema comunhão com Deus para dividir a história da humanidade entre antes e depois do seu nascimento. Sem a comunhão com Deus, somos apenas um castelo, porque toda a luz,
Todas as virtudes, como diz Paulo, são de Deus. É a manifestação divina através de nós. No entanto, temos um desafio, diz Santa Teresa. A criatura desconectada de Deus está fora do castelo. E não só isso. As paixões humanas, os desvios do sentimento, a ignorância e aquilo que o Espírito de Emmanuel vai chamar na obra Vinha de Luz, como excessivas ansiedades terrestres, faz com que, e simbolizadas como insetos e animais daninhos, faz com que todas as paredes do castelo, o seu piso, o seu teto, cada centímetro quadrado esteja tomado por estes insetos e esses animais daninhos, fazendo com que esse castelo perca sua capacidade translúcida e o sol, que embora brilhe na sala do reino, não possa alcançar o mundo exterior e nem preencher todas as salas do castelo. Santa Teresa diz que a nossa meta de vida, o tema central da vida do cristão, é primeiro adentrar o castelo e depois limpar todas as salas até chegar caminhando à sala do rei. Neste momento estaremos nós e Deus juntos na sala do rei, levando a sua luz para o mundo. Onde houver um cristão em comunhão com Deus, haverá a reflexão da presença divina. No entanto, como abrir as portas do castelo? Diz Santa Teresa que as chaves da porta é a oração. Mas não é qualquer oração. Não é o repetir de palavras. E tampouco aquela prece rápida e simplória que fazemos no início de uma tarefa ou no começo da manhã, antes de iniciarmos as nossas atividades do dia. É aquela oração onde o nosso coração se curva diante da grandeza de Deus. É quando o nosso sentimento se submete à tutela divina. É quando o nosso coração se prostra de joelhos diante de Deus. Essa oração profunda e também metódica abre as portas do castelo. E adentramos assim a primeira sala. Mas aí Santa Teresa tem uma notícia nem tão agradável. Diz ela que da primeira sala até a sala do rei, há 7 salas que precisam ser limpas e higienizadas. E a primeira delas é a humildade. É necessário a conquista da humildade. É necessária a humildade. Somente ela é capaz de limpar a primeira sala. E diz Santa Teresa, não é possível chegar na próxima sala sem conquistar as virtudes da primeira. Então agora, o nosso desafio passa a ser a humildade. Mas, diz ela, no infinito do amor de Deus, ocorre neste momento um movimento muito feliz. Quando conquistarmos a humildade, quando conquistarmos a primeira sala, passaremos a ouvir a voz do rei na sala do centro, na sala do rei. E a partir daí, a partir da primeira sala, é uma caminhada, um trabalho tutelado pelas instruções de Deus. Mas é necessário conquistar a humildade para então ouvirmos esta presença em nós. E o que é humildade? Anselm Green, um admirável pensador alemão, pensador religioso, vai dizer que no entendimento de Santa Teresa, humildade não é uma virtude que se aprenda. Inclusive, na tradição cristã, aquilo que nós enxergamos como um comportamento de humildade, eles deixam então a definição de modéstia ou simplicidade. Humildade é reservado do humilitas, do latim, como a experiência interior de nossa insuficiência,
diante da vida, diante de Deus, diante de todas as pessoas ao nosso redor. É a experiência de nossa insuficiência, é o caminhar com os pés no chão, é o encarar e viver dentro da realidade. Porque, como diz Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, nós sofremos da inflamação do ego e criamos um mundo idealizado, uma imagem idealizada de nós mesmos e uma imagem idealizada dos nossos semelhantes. E por isso, nós caímos na consciência de culpa, nos frustramos com as pessoas ao nosso redor e fazemos exigências descabidas a Deus. É necessário colocar os pés no chão, diz Anselmo Green. Experienciar, aceitar as nossas limitações, aceitar a insuficiência de nós mesmos, aceitar as nossas limitações, a realidade dessas limitações. Somente os olhos voltados para a realidade, essa experiência de nossa insuficiência, permite então a limpeza desta primeira sala. Mas existe também um outro movimento asseverado por Anselmo Green. É a busca constante e metódica pela vivência do Evangelho, pela purificação do coração. Porque quando nos deparamos com a claridade do Evangelho, acreditamos-nos capazes de mudar o mundo, como certa vez disse Emmanuel a Chico Xavier: se alguém te disser que vai carpir o mundo, dá uma enxada, deixa trabalhar. Essa empolgação feliz quando nos deparamos pela claridade do Evangelho. E essa dedicação, esse idealismo é necessário e vital. No entanto, a maturidade de quem se empenha realmente pela vivência do Evangelho vai nos demonstrar que o trabalho não é tão simples assim. Que há muitos óbices, há muitos abismos dentro de nós. Há aspectos de nossa alma que parecem estar acima do nosso controle. No entanto, diz Santa Teresa, é neste empenho, é nessa busca, é nesse amor a Jesus, é nessa disciplina, pelo idealismo de viver esta proposta, que chegará um dia onde nós nos prostraremos diante de Deus e enxergaremos a vastidão de nossas sombras, mas diante da sinceridade do nosso coração, diante da verdade em nós, o desejo sincero de viver este Evangelho, apesar desta sombra, essa experiência de nossa insuficiência nos fará experienciar Deus em nós. E neste momento, nos sentiremos profundamente amados por Deus, aceitos, porque sim, você é profundamente amado por Deus, com esse teu jeito, com essas tuas características, com essas limitações naturais da evolução. É o que a tradição cristã chamou de a graça divina, o que o Espírito de Emmanuel vai chamar de amor gratuito de Deus. Diferente de nós, criaturas humanas, que sempre esperamos algo do outro para amá-lo mais, Deus nos ama sem exigir nada, mas esperando todos os nossos esforços para caminhar em sua direção à glória espiritual. Sendo assim, existe o caminho voluntário desta experiência de nossa insuficiência, mas existe também o caminho obrigatório, porque se nós não optamos por viver com os pés no chão e aceitar a tutela divina devido à vastidão de nossas limitações morais,
sentimentais e intelectuais. Deus, que sabe da necessidade da humildade para acessar dentro de nós, moverá circunstâncias onde aprenderemos de forma imposta quais são as nossas limitações. E através da dor imposta pelos movimentos da vida, experienciaremos a nossa insuficiência diante desta mesma existência. E nós encontraremos, através da mediunidade de Chico Xavier, um testemunho inevitável que me permito aqui retratar na íntegra, porque qualquer tentativa de explicar poderia empobrecer o texto. É o testemunho de André Luiz no livro Nosso Lar. Nós veremos na sua fala o mesmo movimento interior narrado por Santa Teresa. É necessário as chaves da oração, é imprescindível a experiência de nossa insuficiência, ou seja, a conquista da humildade para dilatar as nossas percepções e a partir daí experimentarmos a tutela divina. Nós veremos esse mesmo movimento sendo imposto a André Luiz no seu testemunho, onde aqui estamos no momento da obra em que ele se encontra nas regiões inferiores, no umbral, há 8 anos. 8 anos de sofrimento nas regiões inferiores do umbral. Pedimos licença para ler na íntegra, com sentimento de veneração, o testemunho de alguém que vivenciou este momento. Diz André Luiz: verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Evangelho, do Velho Testamento. No entanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Filhos de pais, talvez, excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Partilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Expose filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender as bênçãos divinas à imensa família humana, surda a comezinhos deveres de fraternidade. Este é o testemunho de quem trilhou o caminho da autossuficiência, a ruptura com Deus, por achar-se capaz de bastar-se a si mesmo. No entanto, a dor de já 8 anos nas esferas inferiores o fazem agora sentir. Enfim, como flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Era o início da experiência de nossa insuficiência. É o início daquele movimento interior de colocar os pés no chão. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido do bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí, notem, a experiência da insuficiência. Era justo, pois, que aí
despertasse à maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou, como um mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. O médico orgulhoso, autossuficiente de outrora, experienciava agora a limitação meramente humana de quem está desconectado de Deus. Firme e resoluto a princípio, ou seja, autossuficiente, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? É o momento onde nós chegamos à conclusão de que sozinho não somos capazes. Nunca fomos. Só é possível ser em companhia de Deus. Só é possível manter a harmonia do Espírito com a presença de Deus em nós, sob a tua tutela amorosa e sábia. Por mais que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante ao infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. E aqui nós observamos ele experienciando agora o máximo da própria insuficiência. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Eu era alguma coisa. Foi necessário a dor para que ele chegasse à conclusão óbvia que somos sem Deus. Somos alguma coisa. Mas com Deus temos a glória de ser instrumentos de tua vontade. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse as mãos paternais. Ele toma da chave de Santa Teresa d'Ávila e se encaminha à porta. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Notemos a postura íntima, não aquele que dialoga de Deus de igual para igual como quem exige, mas como criança aflita diante de um pai que pode e deseja socorrer. Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar como eficácia o sublime elixir da esperança. Ele toma a chave, coloca a porta, e ao mesmo tempo, pela experiência da dor, começa a vivenciar a experiência da humildade. E o que ocorre, segundo Santa Teresa, quando nós abrimos a porta e conquistamos a primeira sala? Passamos a partir daí a expandir as nossas percepções e neste momento passamos a ouvir Deus, temos acesso à divindade. Foi neste instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se,
fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. E André Luiz vai descobrir posteriormente que durante aqueles 8 anos nas esferas inferiores, Clarencio, este velhinho bondoso, estava a seu lado. André Luiz poderia ter saído do umbral no primeiro dia, mas levou 8 anos para que ele tomasse as chaves do castelo e limpasse todas as ilusões, todas as excessivas ansiedades terrestres, todas essas ervas daninhas, esses insetos que a estavam impedindo da conexão para com Deus. Ampliou-se a percepção e o socorro veio, porque somos profundamente amados por Deus. A doutrina espírita vem nos convocar à integração de todo o conhecimento das revelações trazidas por Deus à humanidade. A verdade da doutrina espírita vem nos demonstrar novos rumos à evolução, dando-nos a identidade da imortalidade da alma. O Evangelho de Jesus vem desenvolver em nós os germes divinos e vem nos colocar em harmonia com a lei de amor, que é a síntese de todas as leis que organizam o universo. No entanto, a nossa visão, o nosso entendimento estará sempre parcial, a nossa visão estará sempre ferida, sem a experiência da primeira revelação, que é o volver a este relacionamento com Deus, abraçando e aceitando a sua tutela amorosa e sábia. Meus queridos irmãos, nossa atual reencarnação é a nossa estrada de Damasco. Nos ergamos como Paulo de Tarso e abracemos o trabalho e a oportunidade que ora se apresenta diante de nós. Nos dediquemos, apesar de todas as nossas limitações, porque Deus nos suprirá. Quando estamos com Deus, Ele supre as nossas limitações, não por nós, mas que possamos ser instrumentos hábeis em suas mãos, para que este sol interior possa iluminar o mundo através de nós. Abracemos a oportunidade de hoje, para que um dia possamos retratar na vida as palavras de Maria Dolores, quando diz: Senhor, Tu nos disseste, ide falai ao mundo do amor, do excelso amor no lar celeste, e dizei da bondade da lei que a todos nos governa, no curso da jornada dia a dia, para a perpetuidade da alegria, em plenitude de grandeza eterna. Ouvi os teus ensinos, e largando o repouso, a dúvida e o marasmo, esfuziante de entusiasmo, pus-me a espalhar a boa nova como se contemplasse o céu dentro de mim. A vida era um sonho, a terra era um jardim. Depois, Senhor, tombei de prova em prova para expor-te a presença. Então pude notar a diferença entre a palavra e a ação, conhecendo a aspereza, a angústia, a tentação. Quantas vezes caí à beira do caminho, de alma cansada e coração sozinho, lutando por erguer-me e continuar. De queda em que me debatia, era preciso atravessar tempestades de sombra e de agonia para sobreviver entre o sol da esperança e o suor do dever. É por isso, Senhor, que te venho rogar ardentemente. Não me deixes seguir entre os irmãos da frente, que se mostram capazes de transmitir ao mundo os prodígios que fazes. Torna-me pequenina, servidora sem nome, resguardada, porém, na bondade divina. Amorável Jesus, Senhor da excelsa vinha da verdade e da luz, faça com que eu seja, no ideal de servir em que me elevas, ser um pobre, diminuto pirilampo, mas que eu viva e trabalhe no teu campo, persistindo em lutar contra a força das trevas. Obrigado, Senhor, e muito obrigado.